superaquecendo, tá? Porque não é bom gravar e eu carregar ao mesmo tempo, não. É difícil, mas pode acontecer. Já tá gravando. Só para ficar registrado na gravação, a gente começou a escuta faz uns 5 minutinhos e a gente está aqui explicando a diferença da PNAB e das outras leis emergenciais, só para ter registro. Então, nesse momento, a gente estava ali pensando nessas leis que eram direcionadas para nós e agora a gente precisa ter esse olhar mais abrangente para a cidade. Então, passa a deixar de ser o que eu preciso para o raciocínio de o que a cidade precisa, o que faz falta para a cidade, o que vai fazer diferença pensando a cultura do município. E aí esse pensamento, ele escapa do nosso fazer. Então a nossa discussão deixa de ser, olha, o meu setor, o meu querer, o meu desejo, e passa a ser a partir do pertencimento da cidade. Porque quando a gente está falando de cultura, a gente não está falando só de quem faz cultura, a gente está falando também de quem frui cultura, de quem tem direito. Quem tem direito à cultura? Todo mundo. É igual quando a gente fala de saúde. Quando a gente fala de saúde, a gente fala dos médicos? Não, a gente fala da população. Cultura, a gente também precisa começar a discutir com essa amplitude. Quando eu falo de cultura, eu estou falando da população. E o que a população daqui desse município usufrui, gosta, curte, recebe com facilidade? Qual é a identidade cultural que a população entende como sendo pertencente a ela? Então, nesse raciocínio, é que a gente vai olhar para o recurso da cidade e entender com todo mundo aqui como é que a gente distribui também um pensamento que é muito diferente. Como é que a gente distribui pensando em política pública estruturante. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós estamos falando de uma lei que não termina agora. Então nós vamos ter recurso para esse ano. Então a cidade vai ter um recurso de 194 mil esse ano. O ano de 2025 vai ter de novo. O ano de 2026 vai ter de novo. 27 vai ter de novo. 28 vai ter de novo. São 5 anos de injeção desse valor aqui, que está aqui. Então como é que a gente pensa para além de agora? A gente está pensando numa possibilidade que vai se repetir ao longo dos anos. E aí, como é que a gente usa esse recurso para pensar uma política, para pensar algo que, quando esses 5 anos terminar, a sociedade vai sentir falta e vai cobrar. Então, como que a gente pensa um programa que, quando não tiver mais dinheiro, a população vai falar: nossa, mas a gente precisa manter isso na cidade. Como é que a gente fica sem? Para pensar isso, a gente tem que pensar a cidade e não o nosso fazer, porque tem que fazer falta para as pessoas. E aí é uma oportunidade que a gente tem que esse programa vire uma política, vire lei, ganhe recurso próprio, ganhe recurso do Estado, ganhe recurso da federação e até mesmo do município, mesmo não tendo mais PNAB. Por quê? Porque é importante para a cidade. Mas se a gente pensa pequeno, não vai fazer diferença para ninguém. Se a gente pensa macro e em todo mundo, vai fazer diferença para o município, para o território como um todo. Então, no começo, quando a PNAB foi regulamentado, o que os municípios tiveram que fazer? Para falar, eu aceito essa lei no meu município, eles tiveram, a gestão teve que apresentar um plano de distribuição desse recurso. Nesse primeiro plano, como é que o município aqui apresentou a divisão do recurso desses 194 mil? Ele estava dividido dentro da meta 1, ele tem alguns pontos, que é fomento cultural, que é o que nos interessa, que é o que chega nas contas, para pensar projeto para os fazedores de cultura, obras, reformas e aquisição, que é olhar para equipamentos públicos, não equipamentos privados nem independentes, equipamentos públicos e como que a gente pode pensar reforma, pensar equipamento, pensar obra nesse setor, e o outro que é subsídio e manutenção de espaços de organizações. Aí sim, é pensar subsídio para grupos, coletivos e espaços independentes. Nesse
ou a gente nem acessa porque é burocrático desde o começo e a gente desiste antes. Então, para que vamos manter essa linha? Vamos colocar ela ali dentro do fomento. No fomento, a gente discute valor de projeto e com o valor de projeto, as organizações e esses espaços automaticamente também conseguem se manter, sem ter que ficar prestando conta de notinha, de conta de luz, de conta de energia, do gasto que ela tem ali específico, né? E aí a gente também tem a possibilidade de pensar um projeto que volte para a cidade. Porque o subsídio ele paga a tua conta, mas você não precisa apresentar nenhum tipo de produto artístico. Então, você pegou o dinheiro, você embolsou, você vai ter dificuldade de prestar conta e acabou. Dentro do projeto, você dá um retorno para a sociedade. Então, eu vou pensar no espetáculo, eu vou pensar uma feira, eu vou pensar uma exposição, eu vou pensar a produção de uma obra, eu posso ter inúmeras ideias. E aí é mais abrangente, e sendo mais abrangente, todo mundo pode participar de uma maneira mais simples e mais descomplicada. Então, hoje, qual é a realidade do município? A gente precisa olhar para esse valor aqui de 184 mil e entender como é que a gente distribui. O que a gente pensa com esse valor que vai ser importante para o município. Qual é a ideia que chega para nós hoje? E aí eu vou abrir para a gente discutir, para entender como isso chega para vocês, se faz sentido, se não faz. Se não faz, o que entra no lugar? Como é que eu penso? Qual é a outra proposta? Como é que a gente substitui essa ideia? Então a gente tem aqui 150 mil numa linha, que é para pensar no edital de premiação. Vocês vão se inscrever para ganhar aquele prêmio, a partir, obviamente, da trajetória de cada um, constatando que você é um fazedor de cultura. Dentro dessa linha, seriam 10 prêmios de 15 mil reais, então 10 contemplados que ganhariam 15 mil reais, ou uma outra possibilidade, 15 contemplados que ganhariam 10 mil reais, para apresentar uma ideia de fomento, uma produção, o que você pode produzir, o que você vai fazer com esse dinheiro para devolver para o município e, obviamente, para bancar os custos dessa produção que vocês estão tentando fazer. E aí, nesse sentido, a gente precisa entender, isso faz sentido para o município? O que faz mais sentido? Um valor mais alto e menos contemplados, mais contemplados e um valor menor? O valor que está aqui é correspondente ao que a gente precisa? Se a gente olha para o valor global, que são esses 190 mil, a gente entende que sempre vai ser pouco. Sempre vai ser um valor menor do que a demanda da cidade. Isso é um fato, né? Porque você pensa, 10 produções, se a gente contar aqui já passou de 10 pessoas. Mas a gente sabe também que um projeto não é feito de uma pessoa. Então, eu vou convidar um parceiro, uma parceira, eu vou poder trazer pessoas para o meu projeto e contemplar mais fazedores de cultura e também contemplar a cidade. Nesse entendimento, o que faz sentido para nós que está aqui? Acho que esse é um esquema para falar qual é a perspectiva que o município tem para usar esse recurso e para que todo mundo saia entendendo, satisfeito e de acordo, porque é uma construção coletiva. Vocês precisam validar o que sai daqui hoje. Esse primeiro processo de o que a gente faz, ele é importante porque eu vou repetir aquilo que já foi dito. Para poder esse recurso ser distribuído, a Secretaria tem que preencher um documento chamado PAR, que é o planejamento dessas ações que vão acontecer durante esse ano de 2024. Ano que vem tem recurso de novo, tem que fazer encontro de novo, decisão de novo. E aí por que é legal? Porque se hoje a gente juntos e juntas aqui toma uma decisão, e aí a cidade acolhe e executa, e por algum motivo, olha, isso não foi o melhor, o ano que vem tem possibilidade de mudar. Olha, pegamos mais projetos com valor menor e percebemos que se o valor fosse maior, teria dado um resultado melhor. O ano que vem tem possibilidade de mudar. O bonito dessa lei, o importante para nós é entender que ela não acaba agora. Então, é uma construção a longo prazo. Conforme cada ano passa, a
vai melhorando o entendimento desse recurso no território. Então, com muita leveza, por isso que eu acho que é consenso, com tranquilidade, de que a gente mira para acertar, mas muitas vezes algumas coisas saem fora do controle e dessa vez, diferente das outras leis, a gente tem como melhorar, corrigir e entendendo a demanda da cidade, corrigindo essas arestas, né? Então isso nos dá mais tranquilidade para pensar esse recurso, porque a gente sabe que daqui a um ano estaremos aqui de novo sentados, conversando e entendendo o que fez sentido, o que não fez, o que precisa mudar, ou se não, o que precisa ser repetido para afirmar que funciona e que dá certo. Dentro desse recurso também, tem um edital de fomento ao artesanato local, que seria aqui, no caso, 3 prêmios, daria 3 prêmios de 13 mil, se não me engano, 13 mil e um quebradinho. Então, você tem um projeto que é mais amplo, para todas as culturas, e você tem uma linha ali de baixo, com menos projetos, mas com uma linha específica do artesanato, porque estou compreendendo que há uma expressão aqui do município que tem mais força do que outras linguagens, e aí, nesse sentido, merece, é uma pergunta, tá? Merece ter uma linha específica? Ou entraria ali naquele recurso? E aí, a partir disso, que a gente precisa discutir e entender isso coletivamente. Seria um ou outro? Não, os dois. Aqui, no caso, são 150 mil para a premiação desse edital, que pode ser 15 de 10 mil ou 10 de 15 mil, mais essa linha de 34 mil, que prevê 3 prêmios de 13 mil e pouquinho. É um valor limitado. Vindo da lei do Estado, a gente teve essa discussão também a respeito de mais premiações, mais premiados, menor valor. E eu lembro que a maior parte ficou por isso, que mais pessoas tivessem a chance de participar, de receber esse valor. Uma dúvida que eu tenho é, esse valor está vindo para a gente como forma de premiação ou como forma de financiamento do projeto? Isso é uma decisão do município. Porque se ele vem como premiação, o que acontece? A gente entende a contrapartida. Você ganha o prêmio, o que você está dando de contrapartida? Né? Se a gente pensa em financiamento de projeto, a gente pensa qual é o projeto que você está oferecendo para usar esse recurso. Também na lei do Estado, eu conversei com as pessoas que desistiram de fazer, participar, por conta da burocracia de só financiamento de projeto. Entendeu? Então eu acho que isso acaba limitando um pouco, principalmente pessoas que são mais simples, que não têm tanto conhecimento burocrático, que foi exigido na lei do Estado. Minha opinião. A sua opinião é tentar fugir ao máximo de formatos que sejam burocráticos. Seja um burocrático e assim como a lei do Estado também fugir de qualquer coisa que limite o conceito artístico. Limite não qualquer tema, por exemplo. Não limitar o artista a falar só sobre a cidade, não limitar o artista a falar de um determinado tema. Isso foi uma coisa que eu me senti muito. Aqui já falou que a maioria absoluta era não, mesmo assim foi imposto sobre a gente. É que você vai, como eu disse, que a gente tem que olhar para a necessidade da cidade, não para a própria. Pega nesse lugar, a gente quer, a gente, enquanto artista, a gente tem liberdade de expressão. Quando te dão uma receita de bolo, falando assim, só vai poder usar 2 horas, sabe? O negócio, eu imagino que todo mundo se sentiu muito mal. Preto e não é fazer o artista, né? A gente se sente preso por nada. E não, o que eu penso é isso. Eu particularmente acho muito melhor ter essa possibilidade de 15 participantes, é isso? E o prêmio de 10 mil. Que não seja também algo relacionado a financiamento de projeto, né? Ao mesmo tempo, é muito complicado esse negócio de compartilha da gente, porque o edital que a gente recebeu, a gente não tem poderio sobre nossos projetos. É tipo assim, a gente entregou, não é nada nosso, entendeu? A política decide quando vai expor, como vai expor, sabe? A gente perdeu. Mas o a lei adjuvante é totalmente nesse sentido, né? Eu já participei da lei adjuvante de outras vezes, e na lei adjuvante,
tudo que os dois estão falando aí, das outras vezes, teve bem mais liberdade do projeto. Não Eu acho estou que discordando, mas. eu acho que aqui tem uma questão também de nomenclatura. Por exemplo, todo mundo aqui já ouviu falar do PROAC, que é o Programa de Incentivo Cultural do nosso Estado, né, de ação cultural. O PROAC, ele é um prêmio. Mesmo sendo um prêmio, a gente constrói um projeto de execução cultural. Então aqui, mesmo sendo prêmio, você vai pensar como você vai gastar esse dinheiro, porque não é um prêmio de trajetória, eu estou vendo a tua trajetória e eu vou te dar esse dinheiro. Eu vou te dar esse prêmio a partir do que você quer fazer com ele, né? E aí você precisa propor alguma coisa. A tendência, gente, e aí eu vou ser muito sincera, no momento emergencial, tanto da Labio quanto da LPG, era simplificar a burocracia, porque estávamos num momento pandêmico. Não estamos mais nesse momento. Queremos facilitar a burocracia, mas ainda exige alguns passos para que isso se dê. Vai ter burocracia? Vai ter burocracia. A gente não posso vir aqui enganar e falar, vai ser fácil. Vai ter burocracia, mas como a gente pensa o máximo dentro desse formato que dá para facilitar para as pessoas aceitarem, porque lidar com dinheiro público é lidar com burocracia, infelizmente. Nós estamos num sistema que não dá muito para fugir disso. Então, mas que nem, também tem um ponto que a Ruana falou, eu não participei da Lei Paulo Gustavo, mas eu participei da Lei Aldir Blanc anterior. A gente ficou, eu sou artesã, eu fiquei livre para montar o meu primeiro projeto, sem ter assim, ó, que nem eu tenho vários artesanatos que eu faço, eu pude escolher um e apresentar aquele, entendeu? Porque se a gente é artesão, que nem no meu caso, tem um leque de opções, você me restringe, gente, isso aqui é meu trabalho, se você está me restringindo ali a ser uma coisa só, porque assim, a cidade aqui tem muitos artesãos, não tem muito aqui, por conta disso, entendeu? Entendeu? Assim, a gente somos em muitos, mas tudo pra gente assim, generalizando já, é difícil, porque quando não é a parte burocrática, a gente é limitado. Como o artesão, ele já leva esse nome de artesão porque ele cria, ele usa a criatividade. Aí você limita a criatividade da gente, entendeu? Para ganhar um recurso que a gente ainda tem que provar que a gente fez, a gente tem que lutar para aquilo, para ficar a maior parte para a cidade, e a gente não vê esse recurso usar na gente depois, futuramente. Entendeu? Eu acho Foi que vocês mais ou tiveram- menos. Eu acho que vocês tiveram uma experiência na LPG e muitos municípios foram para esse lugar de forçar com que os agentes, os fazedores da cultura falassem da cidade, né? Porque tinha esse lugar de reconhecimento, aproveitar o recurso para criar memória em relação à cidade. Aqui nós estamos em outro lugar. Não, a Então- questão não é nem criar memória à cidade, que é até interessante isso. Não, mas pra eu não cidade. veja bem, eu estou defendendo no Aham. sentido de Sim. falar, você precisa falar disso, Isso. né? Porque essa lei não é para isso. Essa lei é para você pensar projeto de linguagens distintas. Aqui não tem, inclusive não tem essa de, olha, tudo tem que ser artesanato, ou tem que ser teatro, ou tem que ser expressões. E o projeto parte do teu desejo dentro daquele valor. Então, se é R$10, o que você pode apresentar enquanto projeto com esse valor? Sem cerceamento de ideias, sem o que eu posso falar. Obviamente, tem questões, por exemplo, que um projeto, se eu quiser falar de política, ele vai passar? Ele não vai passar, né? A gente sabe disso, que tem questões que se você cria um embate com a gestão, você vai ter problema. Mas a temática, a forma com que vocês podem fazer dentro desse formato, ela precisa ser livre, né? E aí o interessante é, como nós estamos saindo daqui para construir um documento que registra o que a população decidiu, é desse jeito que tem que ser feito. Diferente de outros momentos em que a escuta era uma contribuição. Eu escuto e eu faço o que eu quero com essa escuta. Agora eu escuto e eu acato o que está saindo desse coletivo, né? Eu acato o que para a sociedade, que os fazedores de cultura estão aqui, é positivo fazer. Obviamente dentro de um consenso
dessa distribuição de dinheiro, porque precisa ter uma lógica, né? Mas ainda assim, acho que é super importante frisar que, por exemplo, aqui mesmo dentro desse projeto é premiação para projetos de múltiplas linguagens e expressões culturais. Não tem cerceamento de tema, e acho que não pode ter. Porque, como eu te disse, eu não participei do Polo Gustavo, mas eu vi alguns projetos e eu ouvi falar, tanto que várias pessoas se juntaram em grupos, né? Então, assim, acaba que limita bastante, né? E aí, limitar um artesão é a mesma coisa que você colocar ele numa gaiola e falar que você só canta de dia porque de noite não pode, entendeu? Então, é bem complicado, né? É essa questão que eu perguntei e que eu tirei a minha dúvida. Eu acho que outro dado importante é aonde a burocracia diminui você pensando em premiação. Ainda pensando no projeto, você está ganhando para executar um projeto. Você não vai ter que prestar conta de notinha. Você vai ter que prestar conta de que o projeto que você falou que você ia fazer, você está fazendo. Então, eu preciso provar que eu executei. Eu vou tirar foto, eu vou filmar, eu vou fazer um relatório, mas eu não vou ter que lá apresentar a nota com quanto eu gastei em tal lugar para construir aquilo lá, quanto eu gastei para comprar não sei o quê. É prestar conta daquilo que você disse que ia fazer, executar, não prestação de contas financeiras. Isso tem uma diferença. E aí, obviamente, tem uma prestação financeira se não tiver uma prestação da execução do projeto. Passou no seu projeto, você ganhou, deu o seu tempo, você não me mostrou que você executou, aí a gestão vai te pedir, eu quero saber o relatório financeiro, para onde você gastou, para onde foi. Mas se eu presto contas do que eu disse que eu ia executar, eu não preciso passar por essa burocracia. Eu acho que nesse sentido, para nós, isso é um ganho gigante. Porque muitas vezes a gente trabalha com gente que não tem nota fiscal, que não tem como prestar conta, mas eu preciso, porque ele é um artista, porque é do trabalho dele, qualquer. E aí vocês conseguem dentro desse modelo. Não, foi isso porque na primeira lá de 2002 era assim, a gente entregava o projeto, a gente começava a pagar tanto de material. Isso. Se for assim, eu acho que vai facilitar para todo mundo. Outra dúvida que eu tenho também, ou dúvida não, mas uma observação. Ter mais de uma linguagem artística no seu projeto. Eu acho que a gente devia trocar isso por ter talvez mais artistas no seu projeto. Porque é muito complicado, às vezes, você trabalha com uma determinada linguagem artística, tem que envolver linguagens completamente diferentes da sua no projeto. Você tem que ficar elaborando para casar aquilo com um monte de ponto. Não acho isso bacana, aconteceu na igreja, eu não gostei também. E eu sei que as pessoas também não gostaram. A gente, inclusive, fez uma reunião para pedir. Para isso não acontecer. Não tem a limitação de linguagens dentro do projeto. É isso. Não é isso. Não tem a imposição de que você necessariamente, por exemplo, o pessoal do artesanato isso é mais complicado. No teatro isso é muito mais fácil. Luz, música, mas no artesanato, eles eram obrigados a gente conseguiu diminuir para três, né? Aí eu sou E a gente artesã. tinha uma semana para escrever o projeto, no nosso caso. Eu sou artesã, eu faço escultura. Como eu vou colocar outras linguagens artísticas no meu projeto, entendeu? Eu nem conheço a pessoa que faz escultura para colocar na minha linguagem. E isso foi uma coisa que acabou que Eu já fixei. Esses detalhes, essas receitas de cores, essa coisa que vai enquadrar a gente. isso acabou por ser. Eu desisti de escrever um projeto inicialmente, né? Na lei como está. Qual é o valor? Era 7 pontos, não sei. 7 pontos. Aqui depois lá. Esse quesito é importante deixar claro, porque assim, eu sou o cara que trabalha com madeira bom. Eu pego, eu trabalho e eu trabalho em bom. Então assim, ó, como eu vou apresentar uma rotina e 8 horas sentado em São Paulo, trabalhando. Entendeu? E como que eu vou chamar o dançarino? Quando eu cantaria, quando eu cantaria? Cantando de volta, não não faz sentido ele fomentar um grupo de escultores para conseguir chegar. Hoje não, eu aprendi com você na madeira, só que eu sou escultor de gesso, sou escultor de concreto. Hoje eu faço pontes, então não faz sentido eu entrar no projeto para ter um descanso financeiro, para relaxar um pouquinho, conseguir executar uma coisa criativa e ficar correndo atrás e fazendo contato para criar, para construir mais pessoas, para que elas fomentem mais a cultura relacionada à vontade de madeira. A escultura medieval é similar, a escultura do espírito. Então, quando você coloca para colocar no projeto dentro
próximo, todo mundo deu opinião. No próximo, chegaram e falaram a mesma coisa. Aí a gente teve que brigar, coisa de ter dor de cabeça, ficar em casa Mas pensando. quando a gente teve essas 4 reuniões específicas, quando a gente finalmente chegou a chegar aqui na gente, não era pra gente. Era o pessoal de Cravinhos com o nome de Santa Rosa. Exatamente. Tinha vários problemas. Você pegava um, só botava uma universidade. O que a gente acabou pegando dos específicos, nossa, a arquitetura não foi legal. Se a gente tem essa oportunidade de se escutar, acho que não precisa para falar. Então, que o projeto seja, a gente não tem que ficar prestando conta de não tinha projeto. Ponto 2, a gente não depende de outras linguagens artísticas na execução do nosso projeto. A minha opinião, desse projeto ser validado, é se nós estamos de inovação, por exemplo. Qual a relevância artística do projeto? O que o projeto vai trazer de benefício para a cidade? O que o projeto, sabe, quantas pessoas vão se beneficiar do projeto em questão de aula, não sei. Mas depender de outras pessoas para você executar o projeto, eu acho que era pleno Limita muito as Deixa eu capacidades. só passar para ela para a Mona não falar desse Sabe o que a questão de você contemplar 3 artes dentro? Assim, você vai contratar um músico. Um músico, ele tem um valor. Você vai contratar um dançarino, ele tem um valor. Chega no final, o artesão não vê dinheiro, porque ele ficou pagando. Então, como fala, trabalha para não ver nada. Então, isso foi um erro muito grande. Então, para que essa lei, eu já fui premiada 2 vezes pelo Aldir Blanc. Uma, eu tinha que executar a algo que eu fizesse, e era uma contemplação. E seguiu esse modelo na segunda. Então, não teve que escrever um projeto do jeito que está. Então, pode, mas que eu tenha a liberdade de eu escrever um projeto, né? E que essa comissão que vai avaliar, e avalie o artesanato, ou a música, ou quem for contemplado, naquela função dele, não amparando o que o Matheus colocou. Nós tivemos a infelicidade de entrar no de Cravinhos, foi Ctrl-C, Ctrl-V para Santa Rosa. Quem foi que pegou, eu não sei, mas está lá para provar, nós imprimimos, guardamos isso, ficou vergonhoso. Cravinhos tem uma população artística fantástica. Nós, a cultura, para você levar a gente para um negócio, seja aqui, tem o que for, é difícil, as pessoas não têm o hábito cultural em Santa Rosa. A gente trabalha que nem formiga para que isso aconteça. Daí, na hora de ver uma lei, então quem fizer a lei sejam pessoas capacitadas, não desmerecendo, não é você, pelo amor de Deus, mas assim, o grupo que for, não é simplesmente pegar, vamos lá redigir. Não, a Kelly está conosco porque muitos anos também que é cultura aqui, então a cultura vem andando, mas chega uma hora, eu vou ser muito sincera, a gente faz um projeto, eu vou até ser grossa, vocês me desculpem, né? Mas assim, se a igreja católica entrar com um projeto, sai para a católica e não sai para nós. Você vai me perdoar. Eu escrevi um senhor projeto para empacar, e aí o que aconteceu? Eu perdi o projeto. Né? Porque entrou no a mesma linha de premiação com a encenação, que é um ato muito católico e forte no município. Então eu tinha chance de ganhar? Nunca. Então isso é importante. Quem quiser saber assim, diferenciar, nós somos nós, e Cravinhos, Ribeirão, São Paulo, eu sou de São Paulo, estou em Santa Rosa, a cultura é tudo. Cada um tem sua identidade, né? Então isso é muito legal, que seja estudado em todas as artes. Eu acho assim, cada um está aqui, independente de ser artesão, músico, dançarino, todo mundo tem o seu potencial. E a gente tem que respeitar. E o seu espaço. Eu fiquei acompanhando vocês, eu e o Matheus, nós não fomos, mas ficamos ali assim, assistindo São Paulo, Brasil, o tempo inteiro. Sabe? É comovente, quer dizer, pena que nós não fomos para estar lá discutindo, que a gente ferve, né? Mas é o que fala. Então, a gente quer fomentar isso, a cultura no município. Acho que o que vocês estão pedindo é justo, né? O edital baseado em Na identidade. realidade, Sim, que tem Respeitando a identidade. Só para deixar registrado, para ter volume aqui no áudio, nós estamos consensuando aqui, né?
pensar editais que não tenham restrição de linguagens, né? E que sejam livres a partir das expressões e dos fazeres de cada um aqui. Não tenham restrições na criação artística. Isso é o principal. Mas eu bem sincera, eu também cheguei, acho que quase todo mundo que foi contemplado na PIB2, e eu gostava bastante do modelo que era apresentado pra gente. A gente entrega o projeto, tem as avaliações. A única coisa que teve, que eu acho que foi uma coisa também nas primeiras, é que, não sei se na primeira ou na segunda também, mas as pessoas que trabalham registradas, que podiam participar, eu não lembro disso. Sim, teve Eu acho que era o auxílio, né? Que vinha da lá, que eles de R$600, que quem era registrado não podia acessar. Eu não sei se não se não era Aqui a gente questionou, a maioria de artesão tem uma outra profissão. O artesão ele não vive de fazer isso. Então, eu acho que seguir o modelo da Lava já foi, já correu, deu certo, tirando essa parte aí de ser registrado, para mim aquele modelo era ótimo. Adriano, a gente está aqui já partindo para falar de editais, ou a gente está aqui tentando primeiro um processo de que forma distribuir, porque não sei se adiante haverá tipo, uma reunião para a gente falar mais especificamente sobre os editais, ou se a gente já está adiantando isso aqui agora. No PAR, nesse documento que a Secretaria, que o Departamento precisa enviar, ele precisa enviar a divisão dos valores, o regramento, as especificidades, se vai ser através de um modelo de edital, de credenciamento, qual é o tipo de instrumento para distribuir esse recurso, é num segundo momento. Aí eu não posso garantir para vocês como isso vai se dar nesse processo. O correto seria, vamos discutir se essa divisão contempla, vamos encaminhar o PAR. Depois que enviou, vamos discutir o regramento dessa divisão para a gente criar um edital a partir da realidade desse território. Eu fui chamada aqui para fazer a mediação para o PAR. Então, eu não sei qual é o cronograma da continuação desses encontros. Mas já deixo aqui, é a minha indicação para o Leandro, inclusive, que eu acho que é quem está participando desse processo junto com o departamento, que se tenha um encontro para fechar e acordar com todo mundo aqui esse regramento, de não ter cerceamento de quantidade de linguagens, de ter essa premiação que não precisa ter uma comprovação no final fiscal, e sim da execução do projeto, todos esses pormenores. Mas, obviamente, aqui tendo espaço para falar é mais uma forma de reforçar. Mas, para esse momento, o que nos importa é a divisão. É que a gente está tudo com essa carga. É. Ainda não estudou isso. Então, o que é realmente importante a gente resolver aqui agora é a divisão em quantidade de pessoas e se essa premiação vai ser dividida entre artesanato e as outras artes, ou se a gente vai. Se é aberto ou se vai ser tipo 3 prêmios para cada, Exatamente isso. Outro ponto importante é entender que 20% de toda essa premiação ela precisa acontecer em espaços periféricos. Então, como é que isso vai se dar? Na inserção de projetos que sejam executados na periferia. Isso é um dado importante, porque isso é um regramento que vem do mundo. É uma dúvida da data, sem previsão de quando isso vai acontecer? Aí é rito aqui do departamento e desse processo de vocês. Ele precisa acontecer ainda esse ano, né? Esse dinheiro precisa ser distribuído esse ano. Então, nessa lógica aqui, creio eu que a partir de julho esse edital já esteja aí em fase de recebimento de inscrições. A outra coisa foi em julho, mas a gente foi em janeiro. Gente, acreditem se quiser, PG em Ribeirão Preto não foi nem pago. E tem parte dos editais barrados pelo Ministério Público. Então, assim, com a certeza de que esse recurso precisa sair esse ano, já está na mão de vocês esse ano. Porque ano que vem é outra dotação orçamentária, é outro valor. Então, assim, isso precisa acontecer esse ano, né? Eu acho que dentro desse valor, quanto mais simples é a divisão, então pensar esse recurso todo, vamos colocar 15 premiação de 10 ou 10 de 15, vocês facilitam a coisa. Então, facilitando a chance de sair mais rápido. Eu imagino que na questão da quantidade, todo mundo concorde
E para mim isso é mais interessante para as pessoas que e a outra vez que eu o pessoal está pensando responder, que é se eles preferem ter uma pessoa premiada uma parte da verba para a categoria deles, ou se não, se a gente planifica Essa divisão, né? Seria muito mais. Eu acho que teria possibilidade de fazer isso. Na minha opinião, os meus colegas também. Claro, quanto mais, né? Se forem 10, Quantas pessoas se conhecerem? e a gente chama de uma pessoa participa. se contemplar arte, música, dança, se contemplar arte, é mais Ó, aquilo que eu estou falando para a Clédia, eu não sei se faz sentido para vocês. Tem essa linha aqui de baixo que são de 3 prêmios para artesanato, que vai ter mais ou menos o mesmo valor. Tirar essa linha, acrescer esse valor da linha de edital de projetos no total, e daria 184 mil, a gente deixa 180 para esse quadro quebrar e faz 18 premiações de 10 carros. Porque também, se não entra na concorrência, fica a maior categoria disputando 3 prêmios, uma negociação não existe para 10. O que vocês acham disso? eu acho perfeito. Vou fazer só a votação para consensuar e ficar registrado. A proposta aqui é 18 prêmios de 10 mil reais. Quem concorda, levanta Para todas iguais. para todas iguais. Sim. Quem não concorda, levanta a mão só para a gente. É isso. Então a gente definiu aqui 18 prêmios de 10 mil reais. Não vai ser obrigatória a comprovação de nome fiscal de gasto, nada nesse a comprovação da execução. Não vamos depender de outras linguagens artísticas para executar nem pontuar o nosso projeto. Então, ó, Vamos lá, vamos registrar que saiu acordado. 18 prêmios de 10 mil reais dentro dessa premiação com execução da proposta artística cultural e não da execução financeira do projeto e sem limitação de linguagens para se inscrever. A pessoa coloca uma ou quantas ela quiser, que isso não seja cerceado. É isso que a gente está acordando. E não ter temas específicos dentro desse projeto. Que seja amplo. E aí, provavelmente, a avaliação disso é por mérito cultural a partir dos projetos que chegam. no máximo que aparece E essa avaliação só Porque não pode ser só história, porque senão você não dá chance também para as pessoas que estão começando. Agora, eu acho que é mais o mérito do projeto que ela apresenta, se está redondo, se faz sentido o orçamento, se está chegando para pessoas, qual é a defesa do público, acho que é o mérito do projeto. E essa comissão que for julgar realmente seja feita de pessoas de cultura. Não assim, sabe? Ah, esse aqui é um, sei lá, um dançarino, esse aqui é um cineasta. Porque não adianta você pôr também farmacêutico para vir julgar um trabalho de cultura, né? Pareceristas especializados. Pelo amor de Deus. E a gente saber quem é. Aqui, na verdade, esse parecerista, ele está incluso dentro do valor de operacionalização. Então, provavelmente, aqui quem faz a contratação é a empresa do Leão. Isso a gente não quer, porque pessoalizado. Mas ele já foi contratado, ele que está fazendo a sua Pode ser operacionalização. um pedaço de Mas quem contrata é ele. Mas eu acho que a Verão, eu dou essa indicação de diálogo para criar esse regramento, porque parte do que nós estamos consensuando aqui, que diz respeito ao regramento, isso vai ter que ser validado de novo, e aí eu vou fazer a minha parte de ter esse diálogo com ele, e que ele venha aqui para trocar com vocês. Obviamente, ele não pode abrir quem são os pareceristas com antecedência, mas garantindo que sejam pessoas
ajudar. A gente vê como eles viu várias universidades, eles abriram o edital e pegaram pessoas de estado, pessoas que não têm ligação pessoal com quem redigiu. Legalmente, aí você tem uma questão, ele não é obrigado a fazer isso. Aí tem o que é legal e o que é moral, né? Legalmente ele não precisa fazer isso. Mas acho que vocês podem tocar, eu acho que ele está aberto para essa troca. Esse projeto tem um tempo de duração, por exemplo, um final de semana, um mês, que seja apresentar um projeto? É dentro do regramento da lei, provavelmente você vai ter 12 meses de execução, mas aí dentro do valor, você vai criar um cronograma e esse cronograma precisa fazer sentido com o teu projeto, né? Por exemplo, você vai fazer uma escultura, eu não sei quanto tempo você demora para fazer, mas, por exemplo, você vai 3 meses, você não vai pouco, você vai demorar 12 meses para fazer essa execução, porque vai ter uma incoerência ali de cronograma, eu acho que tem que tomar uma coerência dentro do cronograma que você apresenta. O edital ele vem com um regramento de quantos meses, até quantos meses você pode executar. Dentro disso, eu acho que tem as especificidades do que você vai propor. Eu acho que essa questão é solidária na pergunta, porque nem como eu colocar, como vai ser o critério de avaliação, por exemplo, eu colocar o trabalho, eu vou passar não sei quantas horas sentadas na minha mesa fazendo isso. Mas não é isso, quando você faz uma avaliação de mérito cultural, não é isso que o parecerista viu. Quanto tempo ele vai trabalhar? Ele vai olhar o objeto do seu projeto, qual é o objetivo que você tem? Eu quero atingir aquele território específico, a periferia. Quantas pessoas você está estimando atingir no projeto? Quantas pessoas tem envolvidas? O valor que está disponível ali é coerente com o que você está falando que você vai fazer? Você está subfaturando a mão de obra de outras pessoas? Então, às vezes, por exemplo, eu vou fazer avaliação de projeto e o projeto é de uma pessoa e ele está pagando super mal as outras pessoas. Isso, para mim, tira ponto. Eu falei, ele está recebendo bem, mas ele está contratando outras pessoas que estão recebendo mal. Ou, muitas vezes, eu tenho um valor X, eu não contratei ninguém e eu estou pagando uma pessoa. Também é incoerente, porque aquele valor poderia ser melhor distribuído. Então, eu acho que a coerência do projeto que determina se ele é bom ou não. Se o tempo que você vai executar, o público que você vai executar, faz sentido com o que você está oferecendo, com o valor e tudo mais, é isso que tem que fazer sentido. Ninguém vai olhar para quantas horas você está trabalhando se aquilo ali faz sentido com o resultado. É o todo, né? Por exemplo, o caso de alguém vai pegar, vai dar uma artista para 20 crianças, vai contratar só mais uma pessoa, por exemplo, para auxiliar. O recurso vai ser dividido em 2. Então, mas aí faz sentido você ter uma premiação de 10 mil para 2 pessoas, quantas aulas você vai dar? Entende? Porque você vai falar, se eu vou dar 2 aulas, 10 mil, 2 aulas de 2 pessoas, você não vai ter uma nota boa, porque você vai falar, nossa, que aula, pior a aula é essa? Tem que fazer sentido com aquilo que você está oferecendo, entende? E quem é parecerista tem uma base para entender se aquilo ali está dentro de uma métrica coerente ou se a pessoa está querendo só ganhar o dinheiro embora, não tem um compromisso com o objeto. Dá para sacar para você. E dá para sacar a defesa. Quanto aquilo que eu estou dizendo que eu vou fazer é importante para mim? Isso é defesa. Os artistas envolvidos. Mas aí você não concorda que essa simulação de trabalho e aí eu tenho a impressão de que alguém teve que contratar um músico, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tenho uma impressão de que essa pessoa que fez esse projeto pagou o preço do músico de serviço. É uma impressão. Mas eu não tenho base em falar isso. O projeto pode ser músico, para concluir o seu projeto. Se você tiver essa obrigação, pode ser um professor de línguas. Agora, com essa abertura, é como fazer uma marcha. Mais natural, né? Você contrata aquilo que faz sentido e deu Independente de
para que ela possa ter continuidade e que a cidade possa perceber a movimentação desse recurso. Falar, nossa, olha como esse recurso está fazendo diferença aqui. E aí a gente sai desse lugar de achar que o município tem muita dificuldade de entender a importância da cultura. Porque você acessa a criança, você acessa adolescente, você acessa gente que quer aprender artesanato, que quer aprender outras linguagens, porque está todo mundo fazendo um projeto que brilha os olhos e que quer fazer, não é por obrigação ou para embolsar dinheiro, quer fazer e tem recurso para isso. Porque no final das contas, somos fazedores de cultura, não é para ninguém ficar milionário, não, é para dar conta do nosso querer e sermos remunerados e poder sobreviver disso, né? Não é o contrário. É isso. E ser reconhecido por aquilo que faz, né? Eu acho que o espaço como esse é isso, é reconhecer o valor. Eu acho que o valor cultural ali engrandece muito, aí incentiva muito você a ter aquela sede de criar, porque quando você não tem esse apoio, você vai desanimando, porque a lei da sobrevivência hoje te cobra muito, e a gente não consegue viver do artesanato. Então, quando você tem uma lei que te dá esse apoio, você se dedica mais, você tem mais sede de buscar, de criar, de fazer, de mostrar, de apresentar. Faz toda a diferença. E é isso que a arte, em todos os sentidos, principalmente numa cidade que tem pouco valor cultural, como Santa Rosa, a gente começar a mexer isso daí para trazer. Às vezes a gente faz uma apresentação, tem meia dúzia de gente, né? E coisas assim de uma importância enorme. Então a gente, com um projeto desse, com uma apresentação, a gente começa a acordar um pouco para essa Formação de público, isso, né? E 5 anos já pensou num projeto assim, que está ali. Você faz esse ano, ao ano que vem, essa mesma data vai ter, vai melhorando, cada vez crescendo mais e vai virando uma agenda cultural. É o que a gente luta e busca mais isso. Nós, artesanato, a gente busca isso daí. A gente está 3 anos nessa luta buscando esse espaço cultural permanente, que se torna assim, né, um compromisso da população em ter aquilo ali apresentado todo final de semana, todo domingo. Então é o que a gente busca. Perfeito. E aí, mais alguém? Outras coisas foram vindo na minha cabeça, tipo assim, a gente ter o diálogo, ser ouvido, né, e ter a chance de continuar esse diálogo. Porque a gente teve que lutar pelo diálogo, né? Não queria ouvir, não queria atender aos pedidos. E isso é um negócio que vai quebrando essa energia de grupo que o pessoal dá no início, sabe? E depois disso, a transparência total. Porque aqui eu convivo bastante com o pessoal do artesanato e é uma coisa que a gente fala, e agora para o Gilvani, você está mais preparado? Todo mundo fala, não, mas eu acredito que sabe que eu gostei, porque a gente não entendeu esses projetos, sabe? A gente agora não sabe o projeto do outro direito, né? Então, assim, é um início que seria muito legal, sempre a questão galera, seria muito legal que todo mundo pudesse entender o que torna o projeto bom, por que aquele projeto foi premiado, porque a maioria a gente tem muito simples, e foi tudo sendo fechado, com as escuras, então, assim, e aí isso começa a tomar pulgas atrás da orelha, aí quando o pessoal fala que a gente precisa disso, você recebe um nome de uma coisa, sabe? Então é isso que a gente quer diálogo, transparência, a gente quer sair dessa experiência com essa sensação de aprendi mais. No próximo eu tenho mais bagagem para fazer melhor. Gente, inclusive eu me comprometo, vocês fazem uma máquina para pagar minha gasolina, eu venho aqui dar uma aula de elaboração de projetos. Para todo mundo. Já fica aqui uma responsabilidade para fazer isso. Marca um dia aqui e a gente faz uma aula de elaboração de projetos. Já o já. Eu tenho uma foto
Isso é inédito, eu vivo agora. Eu também não sabia. Inclusive, eu me questionei. A gente só tinha acesso ao nosso próprio. Ao seu projeto. Mas você não pode. Isso é gráfico, mas você não pode ter acesso ao seu projeto. Por exemplo, publicar nos sites os pareceres de todos os projetos, sabe? E Mas isso é uma questão realmente de escolha da gestão. A gestão não é obrigada a compartilhar o projeto do outro, porque se a outra pessoa entra com uma ação contra a secretaria dizendo esse projeto é meu e eu não autorizei a divulgar, isso é um problema. Mas, por exemplo, ela está dizendo que tem parecer de todo mundo. Se vocês se reúnem todos aqui, cada um pega o seu, e vocês fazem uma roda e falam, ó, o meu parecer é esse, o meu é esse, vocês também resolvem o problema. Vocês ficam sabendo do Então, problema. porque assim, o nosso artesanato, nós fizemos tudo junto. Cada um elaboramos tudo junto e cada um editou o seu. Nós ficamos até as 9 da manhã, loucamente, e foram contemplados em parte. Sabe? Só que nós fizemos um acordo para que todos fossem contemplados juntos. Tá. Enfim, beleza. Só que aí eu gostaria de saber aonde foi que foi o ponto, ó, esse ponto do objetivo seu foi mais fraco, esse ponto, sem Você dizer. queria saber do teu projeto. Isso, do meu projeto, aonde que ele ficou mais fraco para que eu possa melhorar no próximo. Então, mas eu não sabia que tinha ficado com a mentira assim, a gente não teve prazo para poder recorrer. Então, foi apresentar. sim. Porque não chegou até a comissão. Não sabe onde está. Tudo bem, mas assim, peço acesso para a gente querer fazer esse projeto para ser interno. Depois, você tem uma edição que ninguém tem uma nova visual, de celular, de celular. Nas regras, a gente está falando casa do essa verba vai para os sites de outros sites de aula de fala. Não foi pegar uma verba dos salas de cinema. Entende? A gente foram tirando dos artistas, foram usando. Olha, eu vou dar uma opinião assim bem pessoal e geralmente nas cidades que eu passo eu falo isso porque a maioria das cidades teve problemas gestão da sociedade civil em relação aos editais. Nós estamos num momento diferente, então por mais que tenha sido frustrante para algumas pessoas esse processo, bota a frustração dentro de uma caixinha e olha para frente, porque senão você vem com uma carga já falando vai dar errado. E é um novo momento, entendeu? Vamos acreditar que vai dar certo para não se repetir. Não, eu compreendo mesmo. Não, eu compreendo, mas compreendo também a diferença dessas leis e na esperança de que a construção ela parta do que nós estamos Eu achei isso super positivo aqui na cidade, gente. Essa retirada desses dois isso é uma vitória. A maior parte das cidades, elas não estão abrindo mão da parte de obras e reforma de equipamento público. Isso é um problema, porque quem tem que fazer isso é a gestão, não é com esse dinheiro. Aqui vocês não precisaram nem bater o pé, gente. Isso aqui é inédito. Essa aqui é a maioria. Gente, podemos finalizar consensuado isso e aí esperar os próximos passos? Garantir que o seu presidente, o reitor,
Obrigado.